Vamos conversar um pouquinho. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo, e aí, Gui? Como vai? Graças a Deus, tudo certo. Tá Gente, conseguindo ó, me eu ouvir faço bem? questão. Ó, vocês conseguem ver aqui os coraçõezinhos que eu fiz específicos para nossa live. Onde Você está tá o seu conseguindo me ouvir coração? bem? Consigo Sim, sim. onde... Pessoal, Pessoal, vocês falem conseguem aí nos pra gente, ouvir? por favor. Escrevem aí se tá tudo bem, se vocês conseguem ver e ouvir bem. Aí? Isso, esse vai ser o tema, né? Isso. Bom, Pessoal, tá com... é, Vai lá. eu tô começando a entrar. Para quem é novo por aqui no meu Instagram, quem veio talvez aí do Instagram do Gui, por aqui, estão entrando. Meu nome é Gabriele Tedesco, sou psicóloga, trabalho com a cognitivo comportamental, tenho especialização em psicologia hospitalar, então nesse tempo aqui eu tenho percebido muito, né, como estão os nossos profissionais da saúde nesse tempo. Imagina um pouquinho como estejam os nossos pacientes por lá também, né? As pessoas que precisam. Sim, com O Gui, deixa eu certeza. te perguntar, tá bom o áudio por aí? Tá dando eco? Porque aqui pra mim tá retornando a minha voz. Não, eu tô te ouvindo bem. Ah, pra mim, às vezes, só tá dando umas travadinhas. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua, mas eu tô te ouvindo bem. Tá, vamos ver. Eco. Ah, Tá com eco. melhorou? Ó, tá melhor agora, hein? Será? Tá Vamos bem lá, então. melhor. Aí, pessoal, responde agora se a minha voz está tranquilo para vocês, porque a da Gabi ficou melhor, agora nós temos que saber se a minha está tranquila para vocês também. E aí, enquanto isso, né, então eu também vou me apresentando. A Gabi se apresentou. O eco continua. Ixi, agora. Tá dando o eco da Gabi. Baixei um O meu pouquinho não. pro volume e tirei o. As Até eu vozes estão consigo ouvir boas. esse eco. Vamos ver. Às vezes, Gabi, é porque você está com um lugar meio fechado. Tenta abrir uma porta, alguma coisa assim, ou uma janela, para o som sair, né? Não ficar dando tanto eco. Vamos ver se melhora por aqui. Tá dando eco, mas dá pra continuar então? Certo. Tá. Vamos ver. Bom, enquanto a Gabi pode ir vendo o áudio dela aí, meu nome é Guilherme, né? Sou casado, a esposa chamada Camila, um filho chamado Bento. Sou formado em sistemas de informação, né, na parte de tecnologia, hoje trabalho com tecnologia, mas também tenho o meu lado puxado mais para a fé, né? Tanto que a conversa hoje, o nosso papo é fé e razão. Trazer racionalidade também muitas vezes das coisas que acreditamos, né? Tanto que eu estava conversando com a Gabi esses dias e eu estava falando para ela que no meu Instagram eu soltei algumas postagens perguntando se as pessoas sabiam onde estava o coração delas. Porque eu soltei uma postagem falando da passagem de Mateus, né, que Jesus diz que aonde está o teu tesouro é aonde está o teu coração. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei assim, você sabe aonde está o teu coração? E por incrível que pareça, a maioria das respostas foram, eu não sei. Né? Eu não sei aonde está o meu coração. E aquilo me deixou um pouco preocupado. Aquilo me deixou um pouco com um alerta e eu fui partilhar com a Gabi, porque eu quis trazer racionalidade para aquelas respostas. Porque eu falei para a Gabi, Gabi, o que significa muitas vezes a pessoa não saber onde se encontra o coração dela? E às vezes, né, e aí ela estava me falando um pouquinho que às vezes preciso ter esse autoconhecimento, porque às vezes a gente não sabe o que é prioridade,
quais são a prioridade dos meus pensamentos, eu não sei o que eu quero da vida, às vezes eu não sei nem o que eu gosto, o que eu quero, quem que eu sou. Eu falei, cara, a gente precisava bater um papo sobre isso. E ela falou assim, não, vamos bater um papo então. E aí esse convite mútuo, né, que surgiu das duas partes, falei assim, vamos conversar sobre isso. Psicóloga... Exatamente. Eu e o... muitas vezes nem... Pode falar. Muitas vezes nem sabemos onde estamos e por que viemos. Bom, eu e o Gui, a gente sempre tem vários papos bacanas, né, em relação a isso, em relação a essa questão de fé e razão. Então, dessa vez a gente quis trazer o papo para vocês. Gui, vê se você consegue só abaixar um pouquinho o volume seu aí também, vai que tem alguma coisa por aí, porque eu tô me ouvindo ainda no eco por aqui. Não, beleza. Bom, mas o meu tá e no aí... fone, o meu não tá saindo aqui pra fora, só tá saindo no meu ouvido, né? Bom, vamos ver. Em relação a isso, né, o que eu queria trazer para vocês é: você sabe onde está o seu coração? Você sabe onde você está? Onde estão os seus pensamentos? Onde estão os seus desejos? Né? Então, assim, com muita frequência, o Gui, ele leva algumas reflexões também lá no Instagram dele. E o pessoal interage bastante, isso é muito bacana. E aí, eu tô sempre acompanhando também, né? E aí, é daí que surgem, né, várias questões nossas, várias reflexões nossas. Então, eu queria perguntar para vocês, né, principalmente nesse momento atual, onde está o seu coração? Onde o seu coração tem repousado? Né? E o que te vem quando te faz essa pergunta? Né? Eu fiquei me questionando bastante também. O que será que essas pessoas, Gui, que responderam aí no seu Instagram, pensaram para dizer que não sabem onde está o coração? Que tipo de pensamento viria para responder isso? Né? Porque é uma pergunta também um tanto quanto abstrata, né, e reflexiva. Então, o que vocês pensam quando a gente, né, questiona isso? Onde está o seu coração? Né? Aí já falaram aqui, a Dani falou, né? Muitas vezes não sabemos nem onde estamos e nem por que viemos. Então, ela já foi uma questão assim mais existencial. E sobre o existencialismo, eu gosto muito, muito, muito de estudar com a Coexiste, que é uma escola existencial mesmo, que tem em São Paulo, capital. Se vocês quiserem procurar por aí, tem muita coisa muito bacana, né, que traz essas reflexões um pouquinho sobre propósito e sobre olhar para si. Né? A gente estava falando também sobre, atualmente, a gente está vivendo esse convite, né, de olhar para si, de ser mais introspectivo. Como está sendo conviver com você mesmo? Como está sendo ficar mais na sua presença? Né, eu estava até me questionando, será que eu sou um bom companheiro para mim mesmo? Né? Será que eu sou um bom companheiro? Eu trabalho, né, às vezes com os meus pacientes sobre serem amigos de si mesmos. E aí, você é um bom amigo de si mesmo? Né? Tinha uma das pacientes que me questionava, mas como que eu faço isso? O que é ser amiga de mim mesmo? Como que é pensar isso para você, Gui? Como você tem vivido a sua quarentena e esse momento mais introspectivo? Eu confesso que às vezes é até um pouco complicado, um pouco difícil, porque como eu trabalho de casa, eu sempre trabalhei de casa, então eu sempre tive que ser sozinho durante o dia. Porque antes eu trabalhava no escritório, passei a trabalhar de casa, então já vai fazer uns 2 anos que eu tenho trabalhado. Foi um processo, assim, um pouco difícil, né? Entre manter o foco, né? De ter de fazer o que eu sempre fazia, mas também ser um bom companheiro. Porque muitas vezes, quando você está sozinho, né? E vamos ser transparentes aqui, a tendência é fazer coisas, assim, já que eu estou sozinho, já que ninguém está vendo, eu posso fazer certas coisas e ninguém vai, né?
Só que às vezes eu não via o como eu fazia e isso fazia mal para mim, né? Porque às vezes nós esquecemos que ninguém precisa estar vendo para que algo esteja certo ou errado. Ninguém precisa estar vendo para que eu faça algo bom ou ruim para mim. Basta eu simplesmente fazer. Então, nesses longos de 2 anos que eu tenho trabalhado sozinho, eu tenho aprendido a ser um bom companheiro. Eu tenho aprendido a me focar mais. Eu tenho aprendido a dar prioridades para as coisas. Né? Por exemplo, uma coisa que eu não fazia antes e hoje eu faço é me vestir para trabalhar. Antigamente eu já não conseguia fazer. Antigamente, às vezes eu ficava de short, sem camiseta e trabalhando. Tipo assim, só que a postura e o meu psicológico não entendia que eu tinha que trabalhar. Então, eu perdi o foco muitas vezes. Né? Eu perdi o foco muitas vezes. E aí, quando eu via, eu não tinha rendido nada no dia. Hoje eu já mudo. Né? Eu já procuro ser um bom companheiro. Né? Na solidão, eu preciso ser um bom companheiro para mim. Então, eu tenho que planejar o meu dia. Né? E muitas vezes eu falho nisso ainda. Né? Eu tenho que confessar, às vezes eu falho um pouco disso comigo, mas eu crio a minha rotininha, que é acordar de manhã, né? Ler o que eu tenho que ler, tomar meu café da manhã tranquilo, começo a trabalhar, paro um pouquinho para fazer o meu almoço, né? Para eu almoçar, depois eu tiro um tempinho para mim descansar, para depois voltar a trabalhar. Nesse meio tempo, eu tenho que alimentar um pouco a minha solidão com coisas positivas, com leituras positivas, não ficar olhando tanto só as notícias negativas, que é o que a gente mais tem, né? Porque, por exemplo, hoje, nessa pandemia toda que está acontecendo, eu fico muito sozinho em casa. E a gente quer ter companhia, a gente não quer ficar sozinho. Então, às vezes, a desculpa de não estar sozinho é ter barulho. A gente começa a colocar barulho. E aí eu ligo uma TV, ou você vai ver alguma coisa na internet. E quando você vê, você está consumindo muitas vezes informações negativas que te deixam piores do que se você estivesse ainda sozinho, mas com notícias melhores. Né? Então, quando você tenta ficar melhor, você nem vê, você está ficando pior. Né? Então, e como assim, você disse, é barulho, né? Muitas vezes não é som, não é algo que estamos prestando atenção, mas é colocar barulho para preencher alguma coisa, né? que nós temos No nosso dia a do silêncio dia, de ficar sozinho, né? com essa dificuldade de estar com nós mesmos. E é muito interessante alguma dessas coisas que você trouxe, né, Gui, sobre também essa rotina, né? Criar esse hábito e essa responsabilidade. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas nos assistindo que estão nesse momento estudando em casa, né? Ou já trabalhavam em casa, já tinha, né, muito mais essa questão da autonomia no trabalho e que exige muito mesmo, né? E aí eu pergunto para vocês, como que tá o look da quarentena, né? É o tempo todo de pijama. Então, isso tudo reflete muito, né? Nos nossos pensamentos, de como a gente vai se dispor, né? A Dani falou sobre o Dani falou sobre, deixa eu ver aqui, ó, um pouquinho mais para cima, acho que foi sobre concentração, né? Sobre essa questão de falta de concentração, de conseguir se concentrar. Então, é o quanto que a gente se dispõe para isso mesmo, né? Não só por talvez ter uma falta de concentração ali, porque tem algumas pessoas que precisam lidar com isso, que sofrem mesmo de falta de concentração, mas talvez é como o Gui estava dizendo, né? O que a sua mente compreende que é tempo de você fazer, né? Você está de pijama e está dentro do seu quarto, né? Qual é o seu hábito, geralmente, quando você está assim, né? É momento de descanso, é momento de dormir. Então, e aí, muitas vezes a gente se exige de trabalhar ou de estudar estando assim. E são coisas muito simples, né? A gente pode dizer aqui, são coisas simples de serem percebidas, simples de serem faladas, mas que passam despercebidas, né? E que talvez por ser tão simples, as pessoas não levam em consideração, não dão a devida importância. Porque isso que você falou da questão da forma que você se veste, isso é muito importante, porque eu não sei, né, eu não sou psicólogo,
psicólogo, não sei como explicar isso, né? Você vai saber explicar. Mas tanto o nosso corpo e a nossa mente, ela está interligada não só com questão do interno, mas também totalmente o externo. Então, a partir do momento que eu me visto como alguém que vai trabalhar, penteio o cabelo, né, a mulher se maqueia, passa perfume, porque nós temos que mostrar para nós mesmos que, por mais que mudou a forma de trabalhar, mas a rotina continua. Se a rotina continua, eu tenho que manter aqueles hábitos que me mantêm focado. Ou seja, o que te mantinha focado? Na tua cabeça você cria um hábito. Você criou o hábito de se vestir para trabalhar, de se perfumar, de passar maquiagem, de tomar o teu café da manhã, passar por tal lugar e chegar no teu trabalho. Bom, você não vai para o teu trabalho mais, então você tem que acordar, tomar o teu café da manhã, se vestir como se você fosse para o trabalho, maquiar, porque isso, né, eu digo para a mulher, porque isso aumenta a estima dela. Tudo isso faz sentido para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Eu não sei como explicar isso, a Gabi sabe, mas isso realmente é muito importante para nós. Agora, se eu ficar de pijama e querendo trabalhar, não, você vai trabalhar. Você não vai muita fazer questão de nada. hábito mesmo, né? O quanto que a gente se dispõe a fazer cada uma dessas coisas, né? Então, retomando um pouquinho sobre onde está o nosso coração, né? Esse questionamento é de o que é realmente importante para você, né? O que é primordial na sua vida. Então, para mim, né, esse questionamento do Gui sobre onde está o seu coração é o que é realmente importante para você. Sabe aquela pergunta de que o que de verdade importa? É isso, né? Nesse tempo de muitas ideias, de muitos medos, né, de muitas previsões, no meio dessa confusão toda, o que de verdade importa para você? Né? Pessoas preocupadas em e se acontecer, e quando acontecer, né? Ou talvez tendo dificuldade de trabalhar porque fica esperando o tempo de quando tudo voltar ao normal. Então, assim, seja verdadeiro com você mesmo. Como você está lidando com esse tempo, né? Não foge daquilo que te é realidade. Então, saber sobre onde está o seu coração é querer buscar, estar disposto a buscar isso. O que de verdade importa para você, né? Então, ali, ó, os medos, né? O medo é o que a maioria das pessoas estão vivendo hoje mesmo. Mas quantas vezes você tem fugido desses pensamentos que te vêm, né? Ou dizendo, não, mas tá todo mundo esperando, né? Voltar ao normal. Não, mas tô em casa mesmo, né? É assim mesmo, né? Então, quanto medo a gente tem de estar consigo, de ser a sua própria companhia, de ter esse tempo de silêncio, sem esses barulhos externos, né? Como o Gui estava comentando. Então, assim, para isso eu, pessoalmente e também profissionalmente, trabalho muito a meditação, né? Que está dentro do mindfulness. Então, é sobre silenciar o externo para ouvir a si mesmo, para ouvir a sua própria mente, né? O que você tem falado para você mesmo nesses últimos dias? Quantas conversas caraminholas estão acontecendo aí dentro? Onde está o seu coração? Né? E ainda mais, eu faço outra pergunta. Como está o seu coração? Não só onde ele está, mas como ele está. Seu coração está aflito? Seu coração está olhando para as coisas que não são primordiais para ele, né? Então, ali, ó. Minha mãe aparecendo por aqui, participando com a gente. A Tedesco Luciana é minha mãe. Não se Juninho, volta ao normal. Otávio. Voltamos diferente. Fala, Gui. Não, só dando um salve, Juninho, Otávio, o pessoal também tá entrando aí, dá um salve pra essa galera que tá entrando. Que bom, gente. Sejam bem-vindos. A Márcia, que delícia. Amanhã tem live com a Márcia no Instagram dela, mas vai aparecer por aqui no meu também.
Então, né, voltando um pouquinho, né, sobre o que a gente estava falando, não se volta ao normal. Que nós possamos voltar melhores e não piores, né? Vou abrir um pouquinho aqui para vocês, dentro da psicologia, dentro do que eu trabalho, tem muitos colegas profissionais que inicialmente ficaram com medo, né? Porque também a gente teve que se readaptar, atender online, nem todos os pacientes dão continuidade online porque não se sentem à vontade. Outros acabaram desmarcando por medo mesmo, né, de não conseguir trabalhar e não conseguir pagar e tudo mais. Só que o que eu tenho mais visto hoje é que todos nós, como uma classe, estamos nos fortalecendo, estamos vendo o tanto que a demanda vem aumentando, né? A gente fala nesses últimos tempos o quanto que a demanda do álcool gel aumentou, da máscara aumentou, brincadeiras à parte do papel higiênico também aumentou. Então, eu tenho até uma pesquisa, né? E eu quero colocar aqui, logo depois da nossa live aqui no Instagram, sobre essas questões, né? Os tipos de serviços que tem essa ascensão, né? Que tem essa busca maior. Por quê? Porque é tempo de olhar para si, é tempo de encontrar onde está o seu coração, de parar para mentir, de mentir para você mesmo. Sabe quantas vezes a gente cria desculpas para não fazer algo, para dizer que não consegue, né? Ou para não melhorar algo. E essa desculpa, essa mentira que você cria é para você mesmo. Você acaba acreditando nessa mentira. Não é nem sobre o outro acreditar nisso ou não, né? Mas é sobre quantas vezes nós mentimos para nós mesmos, né? Ai, não, né? Como o Gui estava dizendo, eu não estou conseguindo produzir direito, é o meu trabalho que não está dando certo, vou mudar de ramo. Talvez era ele mudar de roupa, né? Se colocar a serviço, como estivesse mesmo no trabalho. Então, eu quero que vocês vão falando um pouquinho para nós, né? Como está sendo estar na sua própria companhia? Você ia dizer, Gui? Nesse processo, eu também estou nesse exercício de enfrentar as minhas desculpas também. Porque eu anseio por coisas novas na minha vida, tenho projetos no meu coração, né, na minha cabeça, e muitas vezes eu fico me boicotando, né? Eu fico dando essas desculpas, né? Ah, eu não sei, acho que não vou conseguir isso por causa disso, ou por causa daquilo. E eu estou nesse processo de enfrentamento. Parece que eu estou numa briga comigo mesmo. Eu não sei se vocês se veem um pouco nisso também, nessa briga interior, sabe? De você tentando se convencer de que é possível, enquanto o seu outro lado tentando te convencer, te dando muitas desculpas que não, você não vai conseguir. Cara, como é uma briga gigantesca que a gente passa dentro de nós, onde um lado fala que é possível, o outro fala que não é possível, né? E eu precisando ser transparente comigo mesmo, por isso que eu gosto até de verbalizar isso, de falar para as pessoas. Porque é uma forma de eu tomar isso como verdade e falar assim, não, isso é verdade e é por isso que eu estou passando. Então, a minha forma de passar por isso muitas vezes é verbalizar, é falar, né, pelo que eu estou passando para eu me dar mais forças e assumir essa responsabilidade ainda maior de fazer acontecer, sabe? E eu estou passando por esse processo, né? Eu lembro que você estava falando dessas desculpas aí. Sim. Quantas vezes, né? Dentro de nós mesmos tem aqueles dois, né? O anjinho e o diabinho falando o tempo todo. E não é sobre positivismo também, né? Mas é sobre olhar com transparência para si mesmo, né? Então, assim, toda semana eu converso com pacientes, com família ou com amigos e uso essa frase. Falo, olha com mais verdade para você mesmo. Encare a si mesmo, né? Se perceba, seja transparente com você mesmo. Encare essa situação, encare esses pensamentos, encare esses medos e decida fazer algo com eles. Não podemos ser reféns dessas situações, né? Como, por exemplo, Gui, você disse que tem alguns, né, pensamentos aí, alguns planos, alguns projetos.
que em momentos acredita neles, outros momentos pensa em deixar de lado. Então não é sobre dizer, vai Gui, acredita que vai dar tudo certo. Mas é sobre, Gui, o que te faz, né? Às vezes pensar que não vai dar tão certo assim. Será mesmo que não vai dar tão certo? Ou talvez desse primeiro jeito que você estava pensando não dê, mas com alguns ajustes dê. Vamos encarar Sim. isso, né? Na sua totalidade. Na possibilidade de dar certo e na possibilidade de não dar certo, ou de precisar de ajustes. Então, é sobre o que nós estamos vivendo hoje também, né? É sobre a possibilidade de contrair o vírus e a possibilidade de não contrair o vírus a qualquer momento, independente daquilo que façamos, né? Mas, quanto mais nos cuidamos, maior é a probabilidade de não contrair esse vírus. Ou seja, quanto mais você se cuida, mais tranquilo você tem ficado, né? Quantas pessoas por aí se cuidando e parece que cada vez fica mais preocupado ainda, né? Cada vez vendo mais notícias e viajando, se perdendo completamente nos pensamentos. E você falando na questão desses pensamentos, e uma coisa que me ajuda muito foi até um exercício que você ensinou, né? De oi pensamento e tchau pensamento. Porque assim, quando você passa a conversar com esses pensamentos, você enfrenta eles e conversa, você consegue lidar melhor com a situação. Agora, o que a maioria faz é fugir dos maus pensamentos, é querer com que eles desapareçam de uma maneira que você não quer cuidar deles. Você não quer entender o porquê que você está pensando daquela forma, o porquê que você está pensando assim. Você simplesmente quer tirar, ao invés de dialogar, né, e tentar resolver. Então, isso é muito importante também. E quando a gente fala sobre onde está o seu coração, bom, tem um monte de gente nova entrando, um monte de comentários aqui, quero ler daqui a pouquinho. Eu já estou, né, falando aqui e lendo vocês ao mesmo tempo, me perdendo um pouquinho, mas vamos voltar, eu já leio. Quando a gente fala sobre onde está o seu coração, para mim esse é o eixo principal, né? Essa é a raiz. Onde está o seu coração? Esse é o seu foco, esse é o seu tronco. E aí quando vem essas ideias, né? A gente pode e precisa ir levando tudo isso em consideração, só que o que vai fazer eu me decidir? O que vai clarear para mim qual é o rumo certo, né? O que vai me trazer paz? É aquilo que vem de acordo em onde está o meu coração. Então, por isso que é muito importante, né? Saiba que você fez a decisão certa, que você está no caminho certo, que você está sabendo conviver na sua própria companhia quando o seu coração estiver em paz, né? Então, essa paz verdadeira do coração é o que traz, né, o direcionamento para nós. É o que eu gosto de dizer, quando o coração está em paz. Porque os pensamentos, eles são muito fluidos, né? Como a gente está dizendo, essa briga aí desse, como a gente diz, né, popularmente, do anjinho e do diabinho, fica o tempo todo na nossa mente. Mas tirando, né, esvaziando todos esses pensamentos, que com frequência, muita frequência, eles mudam, o que fica, né? O que fica é onde está o seu coração. É essa paz que vem nesse momento, né? Então fiquem com isso. É você aceitar isso, né? Aceitar a realidade disso. Olhar com muita verdade para isso, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está por aqui. A Cris está sempre me acompanhando lá do consultório, onde eu atendo. A Márcia. O padre aí, ó. Padre Adriano, Deus abençoe. Amém. Já ganhei uma bênção de presente. Parabéns a nós dois, tá vendo, Gui? Padre, vamos combinar então um bate-papo pelo canal da Maria Mãe? Topa, Gui? Opa, com certeza. Só colocar agora então lá na agenda da Maria Mãe um bate-papo nosso. O Diego também tinha falado que tem essa batalha todos os dias. É um comentário que tá lá em cima, né? Deixa eu ver, vou chegar por lá. Pode falando, Gui, que eu chego lá também.
O Diego falando que tem essas brigas todos os dias com ele mesmo, entre vai dar certo, não vai dar certo, entre vai dar certo e não vai dar certo. Então, assim, e é legal quando a gente partilha aqui na live, porque a gente mostra que nós não batalhamos, nós não temos essas batalhas sozinhos, né? Nós não temos esses pensamentos sozinhos, porque às vezes, Gabi, o que eu acho que mais as pessoas ficam más e ruins, ficam mal assim na cabeça, é por acharem que só elas passam por isso. Por isso que é muito bom a gente partilhar as nossas limitações também na live, porque assim, gente, não é porque eu e ela estamos fazendo que nós não temos as nossas batalhas internas. Ela também tem as batalhas internas dela, eu também tenho as minhas. E é legal quando a gente é transparente, partilha com quem está nos ouvindo, para a pessoa entender que você não está passando sozinho por isso. Existem outras pessoas que também têm essas batalhas internas, entende? Sim, com certeza. E aí o pessoal aqui falando, né, sobre essa questão de estar na sua própria companhia, né, de ser seu melhor amigo. Então, quantas vezes a gente fala, né, ai, fulano é meu melhor amigo, nossa, eu quero cultivar essa amizade, você é o meu melhor amigo. Então, seja o seu melhor amigo primeiro, né? Ó, realmente é difícil estar consigo mesmo nessas horas, pois creio que somos constantemente movidos pela socialização. E é uma diferença enorme ficar sem ver as pessoas, conversar com os amigos. Eu amo estar na minha companhia. É agora a Márcia falando. Isso pode conotar egoísmo, mas não é. Contudo, ser esforçado para viver assim não. Contudo, ser forçado para viver assim não é legal, né? Para ninguém. Eu também sinto angústia e ansiedade. Bom, temos duas situações aqui, né? Sobre essa questão mesmo de como é difícil, né? Então, eu acho que esse ponto que a Marta tocou, de sermos forçados a isso, parece que faz esse momento ser mais difícil ainda, né? Sim. Talvez não é nem todo momento que a gente quer ver as pessoas mesmo, né? Eu tenho uma colega que ela ainda tem uma dificuldade de se socializar, então ela tá amando isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tá se sentindo angustiada dentro de casa. Percebe como que é? Né? Que é talvez sobre essa ideia que a gente coloca dentro de nós de estarmos presos. E isso também é difícil, né? Então, é sobre gostar de estar na sua própria companhia, e realmente isso não é um egoísmo, né? Se priorizar, ser o seu melhor amigo, isso não é um egoísmo. Até mesmo quando a gente consegue expandir um pouco mais a nossa consciência e perceber que somos um, estamos em um só universo. Quantas vezes a gente falava por aí, né? De estarmos sozinhos, de vivermos isolados, mas agora que estamos vivendo isolados, sentimos o baque da diferença da vida, do cotidiano, né? Então, na verdade, nós não vivíamos isolados, nós não estamos sozinhos. Olha essa globalização, gente, como está, né? Como o mundo está. Então, no final das contas, somos um todo, né? Então, sobre gostar de estar na sua própria companhia, ser o seu melhor amigo, se priorizar. Quando a sua mente, quando o seu coração, aliás, está nesse lugar de que somos todos um, jamais isso é egoísmo, né? Isso é completude, não só para você, né, emocionalmente, psicologicamente, mas para todos aqueles que de certa forma são atingidos por você. Que hoje em dia, quando a gente para pensar, a gente percebe, né, o quanto que nós afetamos e somos afetados constantemente pelas pessoas. Sim. E falo mais também. Eu vejo que esse momento é até uma oportunidade desse autoconhecimento, porque eu falo, né? Ninguém gosta de ser forçado a estar sozinho. Mas eu confesso que eu amo a minha companhia, né? Parece até egoísmo ou achismo, mas, cara, como eu sou apaixonado por mim mesmo, sabe? E às vezes eu vejo que falta isso nas pessoas, esse autoconhecimento, saber das suas qualidades, dos seus defeitos e se aceitar desta maneira, né? Eu vejo que as pessoas têm muita facilidade de conhecer o outro, a qualidade e o defeito do outro, mas têm essa dificuldade de se conhecer a si mesmo.
Cara, como eu gosto de muitas vezes estar sozinho, de me aventurar nas minhas ideias, nos meus pensamentos, nas coisas que eu gosto de fazer, né? Quantas vezes da minha solidão saiu música, quantas vezes saiu coisa, até livro, né, que eu comecei a escrever, não acabei até hoje, mas livro Olha lá, gente, vamos pedir para que o Gui acabe. Tem muita gente falando que está gostando de ouvir o nosso papo aqui, então vamos pedir para que o Gui acabe esse livro aí, vamos fortalecer essas ideias dele. Então, e é um livro muito viajado, sabe? Então, assim, quando eu estou sozinho, muitas coisas boas acontecem. E isso tem faltado nas pessoas, saber lidar com essa solidão, né? Às vezes, se questionar um pouco mais. Porque quantas vezes eu me questionei do que o Guilherme gosta de fazer, o que o Guilherme não gosta de fazer, né? O Guilherme gosta disso, o Guilherme gosta daquilo. Eu me questiono demais. Hoje tem me faltado eu me questionar mais. Mas antes eu me questionava muito. E às vezes se questionar é bom. E às vezes eu vi eu não lembro o nome da pessoa, ela comentou que ela tem muito medo de fazer as coisas e dar errado. Né? Eu tenho medo de não fazer nada. E sim, é mais fácil eu fazer. Porque assim, gente, parece que não, mas eu também sou uma pessoa muito medrosa. Eu morro de medo de tudo. Mas eu vou com medo mesmo, sabe? Eu vou fazendo. Se der errado, deu, tentei. Se der certo, amém, deu certo também. Mas eu tenho mais medo de ficar paralisado e não sair do lugar do que as coisas que eu tenho medo de fazer, entende? Então, o seu medo maior deve ser ficar paralisado e não sair do lugar. Esse tem que ser o maior medo teu. E não de falar assim, e se der certo, e se der errado? Gente, a vida é assim. Muitas coisas vão dar certo, muitas coisas vão dar erradas. Né? Uhum. Se você não fazer nada, é pior. Se você ficar paralisado, deixar que o medo te paralise, é pior. Por isso que eu tenho uma frase que eu falo, eu tô com medo e eu vou com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Tem uma frase, tem uma música que me lembrou também agora. Né? Então, é assim, que gostoso, né? A gente poder dividir, partilhar. Eu tô rolando aqui vendo, né, o pessoal dizendo sobre ser ansioso mesmo, né? Ter medo de fazer as coisas, mas também em alguns momentos ver essa evolução, né? Então aqui eu vi que teve, acho que foi minha mãe que falou em algum momento sobre essa briga interna também ser uma possibilidade de evolução, né? E aí aqui no finalzinho também o padre falou algo em relação a isso, que é sobre decisão, né? Então, ou as pessoas estão se reconectando consigo mesma e com os seus, né? Ou entrando em parafuso, vamos dizer assim, né? Totalmente o contrário. Então, é uma decisão. Qual é a sua decisão? Onde você escolhe repousar o seu coração, né? E nesse caminho da paz, que nesse eixo, né? Traz essa paz para o seu coração diante das suas decisões, né? Sobreviver o momento presente da melhor forma possível, ou, né, continuar nessa ansiedade, né, de perder as coisas, de dar errado, como o Gui disse, de escolher fazer, seja lá o que for, né, fazer da melhor forma que eu tenho para fazer agora e não ficar parado, né? Então, assim, independente do que você faça, né? Tem uma psicóloga de BH que eu acompanho bastante, faço alguns cursos com ela, e ela diz, né? Antes feito do que perfeito. Então, é sobre repousar o seu coração nesse feito. E isso caiu assim, né? Abrindo um pouquinho o pessoal, caiu como uma luva para mim. Porque antes de eu trabalhar isso, antes de eu aceitar que eu só não fazia as coisas, não porque eu não sabia fazer, mas porque para mim, por orgulho, só valeria a pena se eu fizesse perfeito. Então, olha como isso é dolorido, Gui, né? Abrindo, legal eu ter lembrado isso, vou abrir isso agora um pouquinho para vocês, né? Sobre onde está o nosso coração. Eu tive que ser muito verdadeira comigo mesma e dizer, né? Essa minha busca pela perfeição é orgulho, né? Então, eu só fazia se fosse para ser perfeito. E eu não aceitava menos de mim. Por isso eu deixava de fazer muitas coisas.
Mas quando eu fazia, era perfeito. Então acontecia o quê? Eu me engrandecia, né? Recebia muitos elogios e dava certo. Mas quantas frustrações eu passei no meio do caminho? Quantas vezes eu deixei de crescer? Quantas possibilidades de deixar de crescer? Então, percebe que eu podia escolher ficar na falsa modéstia de, eu não vou fazer não porque eu não sei, né? Não tenho capacidade para isso. Mas não era isso. Era o orgulho de fazer só se for para ser perfeito, redondinho, né? Não ter nenhum erro, porque eu não posso demonstrar erro para as pessoas. Coitada de mim, gente. Se eu tivesse continuado nisso, sabe? Então, eu precisei ser muito verdadeira comigo mesma e dizer, olha, pode parar com isso. Isso é orgulho. Isso não é busca por melhorias, né? Isso não é querer entregar só coisas positivas para as pessoas. Isso é puro orgulho. Pode parar com isso e antes feito do que perfeito. Então eu quero deixar, né, esse recado para vocês também. E você falando isso, e é até legal o teu pensamento, porque, por exemplo, vamos olhar para a nossa realidade hoje, o Covid-19, certo? Hoje, como é que funciona a pesquisa, a ciência? Em cima de erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. Ou seja, ele tenta, erra, até achar a cura. E a pessoa, se ele falasse assim, eu não vou procurar a cura, não, porque e se eu não achar? E se eu errar? E aí, todo mundo vai morrer então agora porque o cientista está com medo de tentar. Entende como isso realmente é orgulhoso? Como isso é ruim, cara? Porque você fica olhando só para você. É um egoísmo tão grande de falar assim, não, eu não posso errar. Cara, a ciência, a pesquisa em si é cheia de acertos e erros. Exatamente. Né? Aqui alguém também disse, né, sobre o meu medo é levar a ideia, pedir opinião e a pessoa falar que não dará certo. É exatamente o que eu acabei de trazer, né? Como? Como eu sei que não vai dar certo lá no futuro? E aí? E o quanto o meu coração fica inquieto enquanto eu não me permito, né, tentar, fazer, ir atrás, olhar para mim mesmo com muita verdade, com muita clareza, né? Assim como o Gui estava trazendo, o quanto que a gente fica, né, esperando, desejando que a medicina encontre, né, o resultado, a medicação que vai trazer o tratamento, mas se as pessoas não fizerem, não se permitirem errar, talvez testar uma medicação e errar e ter complicações e ter que ajustar, infelizmente, né, isso dentro da área da saúde médica, a gente vê muito, né? Nossa, mas isso lida com vidas, né? Mas aqui o que nós estamos falando também é sobre vidas. Como assim? Não é sobre vida, então? A sua vida não importa? Né? Quantas vezes a gente apenas sobrevive? E qual é a vida que vale a pena? Se você não está vivendo de verdade. Eu sempre falo, né? Eu sempre preciso entrar nisso, porque o meu propósito é levar vida para as pessoas, né? E não sobreviver. Eu vejo tanta gente sobrevivendo por aí, e isso, né, de certa forma, entristece muito o meu coração. E para mim é quase uma morte, né? Essa sobrevida, essa sobrevivência. Não, eu quero pessoas que vivam de verdade, né? Então, quando a gente fala sobre todo esse medo que a gente tá em relação, né, à saúde física hoje, e quando eu trabalhava no hospital, como eu falei para vocês aqui no início, né, já trabalhei no hospital, tenho especialização em psicologia hospitalar e tudo mais, eu sempre fiz muito essa comparação, né, o quanto que a gente valoriza esse corpo, esse físico aqui, mas o quanto que há muito tempo a gente já não está mais vivendo. Né? As pessoas que estão aqui nos assistindo, eu não sei vocês, se vocês estão vivendo, né? Ou se há muito tempo vocês já não estão vivendo mais. Mas eu quero te convidar a viver mesmo. E quero me deixar à disposição para isso, né? Porque o meu propósito de vida é esse.
é levar vida também, é viver junto com vocês, né? Que bom saber, olha. Hoje não só cresci em geral por conta do medo e de opiniões. Vou mudar depois dessa live. Amei, Gabi. Que bom. Uma vida, né, que a gente tocar nesses minutos aqui, para mim vale muito a pena. Para mim eu cumpri o meu propósito, né? É um dia que eu vou me deitar e vou dizer, eu cumpri o meu propósito, porque não é só sobre vida física, existe muito mais vida além disso, né? E quanto medo tem pairado por aí em relação ao físico, né? O quanto os médicos ficam apavorados, né? Tinha um primo meu no comecinho da live aqui que é médico assistindo. Então, quantos médicos apavorados por ter que lidar com vidas? Mas eu também lido com vidas, né? O quanto que a gente cai em cima e acaba com a vida de um profissional emocionalmente, né? Por algum erro que ele fez, alguma coisa, nós também erramos. Todos erramos, né? E tudo isso é vida. É a sua vida também que está em jogo. Né? Da forma que você está vivendo tudo isso. Está tão estranho tudo, essas mudanças como qualquer outra trazem angústia mesmo. Nós estamos aprendendo a mudar de verdade. A Márcia disse. Espero que sim, né? Que todos nós estejamos aprendendo a mudar de verdade. A pior morte é morrer em vida. Minha mãe. Nós falamos muito sobre isso aqui em casa, né? Nós conversamos muito sobre isso. Eu sei que talvez seja um pouquinho difícil para vocês, né? Internalizarem isso que eu acabei de dizer. Eu sei que não é fácil, né? Mas voltando no nosso tema, onde está o seu coração? Encara ele, né? E encara o porquê que é difícil para você olhar, talvez, para essa sobrevivência, né? De você já ter perdido a sua vida há muito tempo. Mesmo que o seu físico, superficialmente, pareça ok. Gabi, como aquele ditado, antes tarde do que nunca, alguma coisa assim. Isso mesmo, antes tarde do que nunca, com certeza. Sempre é tempo, né? Se há vida, há esperança, há tempo. Isso, e uma coisa que eu até queria dizer aqui, né, é que retomar o que o padre Adriano falou, que é uma decisão. E muitas vezes achamos que insistimos em deixar a nossa vida na decisão de outras pessoas, em outras mãos, sendo que eu tenho o controle das minhas decisões, sou eu que escolho. Então a gente tem que parar com essas vezes desculpa de falar assim, não dá porque o outro, e transferir essa responsabilidade em vez de assumir ela, sabe? Eu preciso assumir a minha vida. E viver é isso, é sofrer, é ser feliz, é errar, é acertar. Viver é isso, gente. Às vezes as pessoas acham que viver é só alegria, só felicidade. Eu vou ser feliz, eu vou viver quando eu chegar assim. Não, a felicidade está no meio do caminho, né? Eu vou ser feliz quando eu... Estou dando um exemplo, eu estou aqui. Eu vou ser feliz quando eu ter minha casa aqui. Não, você não vai ser feliz quando você chegar, né? Você não vai ser feliz quando você chegar aqui. Você vai ser feliz no meio do caminho e quando você chegar aqui, você vai continuar caminhando. E você vai construir outras metas, outros objetivos, mas aprenda a ser feliz e identificar onde está seu coração no meio do caminho. Não quando você chegar em algum lugar. Né? O grande erro está achando que eu vou ser feliz quando eu chegar em algum lugar e não tem como. E ela disse aqui também, terceirizar decisões. Justamente, para de terceirizar decisões, sabe? Assume a responsa. Uhum. A falta do apoio familiar. Sim, nós estamos vivendo muito, né? Esse convívio familiar aí, mais profundo agora nesse tempo. Então, a gente pode entrar, né? No que o Gui acabou de falar. Não terceirize as suas decisões, né? A decisão é sua. Tome suas decisões. O convívio familiar pode te facilitar ou te dificultar, mas não te impede, né? Qualquer coisa na sua vida pode te facilitar ou pode te dificultar, mas nada te impede
nada te impede de encontrar aonde está o teu coração e de deixar o seu coração em paz. Eu acho que a gente quase que pode encerrar aqui, né, com isso, com essa mensagem tão linda e tão gostosa de que você tenha convicção disso, né? Seja o seu melhor amigo, cultive a sua amizade, cultive a sua própria presença, encontre onde está o teu coração e saiba que nada pode te impedir de encontrar essa paz de dentro do teu coração, né? Então, não é sobre chegar lá no objetivo. O que eu trabalho aqui com vocês, né, o objetivo desse nosso bate-papo de hoje é sobre estar em paz aqui, agora, com o seu coração. Não é chegar em lugar nenhum, né? Não é vir com positivismo, não. Mas é dizer que nada te impede de estar em paz com o seu coração. Nada, né? As coisas podem facilitar ou dificultar, mas não impedem. Que gostoso isso, que gostoso. Sim. Até na conversa que ele estava falando, né, que às vezes a família não apoia tudo, eu dou o exemplo do meu casamento. Até dentro do casamento, quando a gente foi planejar o nosso casamento, os familiares queriam o casamento assim, assado, ou seja, queriam do jeito deles, mas quem ia casar era eu. Então, não é que eu fui egoísta, mas era a realidade, o casamento era meu. Então eu dei um basta e falei assim, gente, o casamento é meu, vai ser assim, assim e assado. E aí tem aquele olhar torto de falar que assim não vai dar certo, dessa forma que você está pensando não vai dar certo. E deu certo, né? Então, infelizmente ou felizmente, às vezes a gente tem um apoio ou não tem da nossa família. Não estou falando que a minha família não apoiou o meu casamento, tá, gente? Eu tive apoio em tudo, pela graça de Deus. Mas eu estou dando um exemplo desses conflitos de ideias onde eles falam, ó, do jeito que você está pensando não vai dar certo. Não, você tem que pensar, se você está convicto de algumas coisas, como a Gabi disse naquele momento, beleza, pode não dar certo assim, mas e se eu fizer assim? Pode dar certo, né? E se eu mudar um pouquinho a estratégia? Pode dar certo. Então, nada te impede. Você consegue fazer aquilo que você quer. Pode não ser daquele jeito que você estava pensando. Você pode mudar um pouquinho a ideia. Mas faça. Faz acontecer, entende? E realmente, não é positivismo, não. É você conhecer, ter esse autoconhecimento, saber onde está o teu coração e seguir em frente. É sobre o aqui e agora, né, que a Gabi falou. Isso é muito importante. Nós vivemos muito lá na frente, né? O que vai ser lá na... Não, e agora? Como é que eu estou agora? Né? O que eu posso fazer agora? Né? O que eu vou fazer agora? Né? Aqui, agora, presente. Não lá na frente. Falando em aqui e agora, tenho alguns planos de ação para vocês que estão aí assistindo, que disseram que gostaram muito de me ouvir, de ouvir o Gui, né? Nós juntos, né, temos, na verdade, assim, eu criei uma maratona de saúde emocional, que é uma semana que eu acompanho vocês, né, com reflexões, com práticas da psicologia e do mindfulness sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre essa necessidade de se reinventar, de se adaptar, de sermos resilientes, de melhorar o nosso convívio familiar e tudo mais. Então, eu quero aproveitar e convidar vocês para participar. As inscrições estão lá no link da minha bio, então vocês podem abrir lá, tem a inscrição, né? Maratona Saúde Emocional. Se alguém tiver mais alguma dúvida, também pode me mandar mensagem. E, como eu disse, essa palavra talvez um pouquinho estranha, né, para muita gente, mindfulness. E vocês viram a participação da Márcia aqui na nossa live, adorei que ela esteve aqui hoje. Amanhã nós estaremos juntas, amanhã à noite teremos uma live também. E vamos falar sobre o processo de aceitação. Como a gente tem essa necessidade de estar no controle, né? De parecer que eu sei de tudo que vai acontecer. Se eu não souber alguma coisa, ou se alguma coisa sair da minha ideia, eu desmorono, né? Então é sobre trabalhar essa aceitação, deixar um pouquinho aí essa necessidade de controle, que é muito difícil, mas amanhã na nossa live a gente quer ajudar vocês. Então, tenho 2 convites.
né? E esse convite da maratona que a Gabi está falando, gente, me ajudou bastante. Eu participei da primeira turma, né? E são 7 dias, e cada dia ela vai refletir algo sobre a minha pessoa, sobre aquilo que está à minha volta. E uma das coisas é a aceitação, uma das coisas é a gratidão. São vários temas que trazem assim uma realidade no seu coração, uma paz para o seu coração, um autoconhecimento, um autoentendimento. Nossa, foda demais, desculpa a palavra. Então, assim, vale muito a pena. Vão lá no link da bio dela. Tem uma publicaçãozinha dela também, no próprio perfil dela, que está explicando sobre isso. Cara, é sensacional, vale muito a pena mesmo. E fica o convite aqui. Sabe aquele tipo de trabalho que você fica orgulhoso de si mesmo? Né? Foi um trabalho, gente, que eu fiquei com muito receio de fazer, né? Que para mim não estava perfeito. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim, perceber que tinham muitas pessoas necessitadas disso, né? E que precisava, assim, ser muito urgente, que eu tinha coisas para entregar, mesmo que eu ainda tenha coisas para crescer e para melhorar. E a primeira turma foi surpreendente o resultado, né? Minha mãe fez também completa a maratona, né? Então o Gui me apoiou muito a realmente, não, Gabi, antes feito do que perfeito. Então bora, vamos fazer. Então foi surpreendente para mim, né? Ver os resultados de quem já participou, e aí isso foi me fortalecendo e a gente foi ajustando, foi trazendo melhorias. Então agora a gente vai entrar já na terceira turma. Convido vocês a estar junto com a gente, a enxergar a vida da melhor forma. Gostei muito, 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 muito. Sim. E fica o convite, tá, gente? Quem tá vindo do meu perfil, segue a Gabi, né? Vale muito a pena, ela traz muito conteúdo. E quem tá vindo do perfil da Gabi, fica o convite, né? Me segue também, ela trabalha na parte... Né? Nós trabalhamos muito a fé e razão, né, Gabi? Nós gostamos muito disso. Então, os dois trabalham muito nessa questão. Então, a gente eu sempre falo que nós complementamos um ao outro, né? Então, assim, acredito que nós temos muito a contribuir para vocês. Fica o convite. Dá uma olhada se quiser, me segue. Mas aos meus seguidores eu peço com todo carinho, segue a Gabi lá, que vale muito a pena, tá? Tem o meu canal no YouTube também, que eu sempre estou soltando conteúdo lá. Tá tudo no link da minha bio também. Vai lá no link da minha bio e segue. Vai, Gabi, fala. Gente, muito obrigada. Alguém já percebeu que eu já estava aqui explodindo o coração. Muito obrigada pela interação, pela participação de vocês. Foi mais uma coisa que para mim foi surpreendente, foi delicioso de vivenciar esta noite, né? O Samir aqui falando, né? Lindas reflexões que abrem a nossa mente. Ótimo trabalho de ambos, com certeza, né? E eu fortaleço o que o Gui disse. A gente tem se complementado muito dentro do nosso trabalho. Então tem sido uma parceria muito rica. Então eu convido vocês a viver isso também de forma completa, né? Acompanhando os nossos trabalhos. O Samir é uma pessoa que sempre acompanha, né? Ele está sempre me acompanhando. É lá do pessoal do Colégio do Beto. Eu vi que o Beto estava por aqui também, né? A turma de Araçatuba, os jovens que estão prestando vestibular. Então, é mais uma galera aí que eu estou acompanhando. Vamos rumo, né, a esse sonho. Deixem o seu coração em paz e façam o melhor que vocês têm hoje. Isso aí. Gente, acho que é isso. Muito obrigada. Ótima noite para vocês. E aí, Gabi, depois você solta uma caixinha lá no teu story, eu vou soltar no meu também. Quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser conversar sobre, nós estamos à disposição. Vai conversar com a Gabi, pode vir conversar comigo. E aqui a gente está aí para isso, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado, Gabi, pelo convite, né? Obrigado por essa oportunidade da gente bater esse papo, né? Junto com as pessoas, porque esse, gente, acredita, é o papo nosso. Por essa parceria incrível, e vai desligar a nossa live.